Ele percebe algo. A capa do álbum de Long Afternoon está entre os 40 melhores da lista de recomendações do Spotify. Nesse momento, a chefe chega e comenta que o protagonista chegou cedo. Lejun se vira e vê que sua chefe está acompanhada de Shinju. Lejun não sabia que ela viria. A chefe diz que Shinju também trabalhou duro naquele dia e que deveria comer um pouco de carne também. Ela sorri e cumprimenta Lejun, que um pouco sem jeito também a cumprimenta. A chefe, muito animada, grita no meio da rua que chegou o momento de fazer a festa da carne. O objetivo do dia é comer uma vaca inteira. Faz muito tempo que ela não tem esse prazer de comer assim, então não vai para casa até terminar. Shinju, sem perder tempo, já agarra o braço do protagonista e diz: "Vamos nos apressar e comer, Lejun." E com uma risadinha continua: "Já faz muito tempo que eu também não como carne bovina." O protagonista responde que sim, mas não sabe por que de repente ela segurou seu braço. Ele pensa: "O que é isso? Por quê? Por que estou sentindo essa sensação estranha? Eu definitivamente só estava planejando comer carne hoje." Em outra cena, vemos Shinai compondo música. Ela começa a imaginar como sua próxima música soaria. Por alguma razão, não soa bem. Será o ritmo? Ou será porque ela está com fome? Talvez ela também vá procurar um pouco de carne. Agora estamos no restaurante, onde a carne estava sendo servida na mesa do nosso protagonista. A chefe, Oyu, menciona que a carne está deliciosa. Definitivamente, quando alguém está cansado, nada é melhor do que uma carne suculenta. A chefe diz aos dois para comerem rápido antes que acabe, mas não era necessário avisar, os dois já caíram de boca, sem que ela dissesse nada. Em seguida, pede ao garçom mais uma garrafa de soju para a mesa. Lejun sabe que a chefe, recentemente, ficou de ressaca e pergunta a ela se não seria um pouco exagerado beber álcool depois disso. Ela responde que tudo vai ficar bem. Não há motivo para se preocupar, pois, como diz o velho ditado, o veneno se combate com veneno e o álcool com mais álcool. O protagonista diz que esse ditado não existe e que é preciso comer com moderação, já que ela não tem ninguém para cuidar dela. A chefe responde que foi por isso que o chamou. Ele, no entanto, deixa claro que não pretende cuidar dela. Shinju, por sua vez, observa com uma expressão suspeita, percebendo como os dois se dão bem. Ela pergunta à chefe se já se conheciam antes. Oyu responde que não, apenas trabalharam juntos por muito tempo e por isso desenvolveram essa proximidade. Além disso, de vez em quando saíam para comer juntos. Como o protagonista mora sozinho e a chefe também, ele costumava chamá-la para sair nos dias de folga. Shinju se surpreende ao saber disso e questiona se os dois estão saindo ou algo do tipo. O protagonista se engasga e não entende do que ela está falando. Para ele, eles apenas comem juntos. Shinju acha isso suspeito. Afinal, sair sozinho para comer é algo que um casal faria. O protagonista, no entanto, rebate, dizendo que isso não significa que estão namorando. A chefe brinca, dizendo que foi ela quem flertou com o protagonista. Mas ele, para deixar tudo mais chato, se fez de difícil e foi extremamente irritante. Lejun reclama, pedindo que ela não invente coisas que nunca aconteceram. Oyu se desculpa com um tom sarcástico, enquanto continua saboreando a carne. Ainda curiosa, Shinju olha para o protagonista e pergunta se ele vive sozinho. Para ela, parece que ele não tem uma parceira. Ou será que tem? O protagonista responde que vive sozinho e que não tem uma namorada. A chefe, no entanto, entra na conversa e comenta: "Mas você tem alguém com quem está saindo, certo?" Shinju fica intrigada e pergunta quem seria essa pessoa. Será que é alguém que ela conhece? Talvez Yuon, que trabalha no turno da manhã? O protagonista responde que nem conhece as pessoas do turno da manhã na cafeteria. A pessoa que a chefe mencionou era apenas alguém que ele encontrava com frequência. Não era realmente um namoro, eles nem tinham o número um do outro. Mas, ao pensar bem, se lhe perguntassem qual era o tipo de relação entre eles, poderia dizer que era alguém com quem gostaria de continuar conversando. Shinju olha para ele, percebe que seu copo está vazio e pergunta se ele quer mais uma rodada. Lejun responde que sim e agradece. A chefe, percebendo que seu próprio copo também está vazio, reclama, chamando os dois de malditos por deixá-la de lado. Impaciente, pede para servirem rápido, pois vão beber até morrer, até o fim. Shinju gosta da ideia, mas o protagonista, por outro lado, não está tão disposto assim. Enquanto isso, no estúdio de música de Shinai, ela está deitada no chão tocando algo. Diz que essa não é a música que espera, pois o andamento da canção está muito óbvio. Ela se pergunta se deveria mudar a estrutura do pré-refrão. Nesse momento, seu tio entra no estúdio e pergunta o que ela quer jantar hoje.
Ao vê-la no chão, estranha a situação e questiona o que ela está fazendo ali. Será que está praticando sua performance? Shinai responde que não está fazendo nada disso. Eles nem sequer se apresentam ao vivo. Então, o que ele quer dizer com performance? Ela apenas está deitada porque não consegue compor. O tio comenta que isso é estranho, já que faz tempo que ela não enfrenta um bloqueio criativo. Normalmente ela escreve sem problemas. Shinai admite que às vezes acontece. Nem sempre dá para fazer as coisas do mesmo jeito. E desta vez, por algum motivo, ela realmente quer levar seu tempo e escrever uma música com seriedade. Por isso está demorando um pouco mais. O tio então sugere que ela saia para comer e se distrair um pouco. Quem sabe isso ajude a clarear a mente. Shinai hesita, preocupada com o estúdio de música. Ele, no entanto, garante que os meninos que estão praticando são seus amigos, e se ela disser que vai sair para comer, eles certamente cuidarão de tudo. Além disso, seria uma boa oportunidade para conhecer mais pessoas e, quem sabe, encontrar inspiração para a canção. Shinai concorda, e enquanto isso, em outro local, a chefe Oyu, com uma garrafa em mãos, menciona que se sente solitária. O protagonista pergunta o que está acontecendo. Ela mesma disse que queria comer carne de vaca e agora está reclamando. A chefe suspira e responde que é porque se sente sozinha. Quando voltar para casa, estará sozinha de novo. Às vezes, pensa que talvez não devesse ter se divorciado. Lejun se irrita ao ouvir essa frase novamente, já que ela havia prometido não ter esse tipo de arrependimento. A chefe pede desculpas, mas ao pensar melhor, sugere que vão a um bar de uísque para a segunda rodada. Ela mesma pagará. Lejun recusa, dizendo que tem aula amanhã, então a noite de hoje já terminou para ele. Shinju, por sua vez, comenta que já comeu e bebeu demais. A chefe os chama de chatos, brincando que ia convidá-los para beber licor caro, mas como estão assim, irá sozinha. Lejun pergunta se ela tem certeza de que quer ir sozinha. Oyu responde que está tudo bem, já que é amiga do dono do bar. Antes de sair, deseja que ambos se cuidem ao voltarem para casa. Lejun, no entanto, fica preocupado. Se ela não se sentir bem, pode acabar desmaiando de novo. Talvez ele devesse ir atrás dela. Shinju, percebendo sua hesitação, agarra novamente seu braço e pergunta para onde ele quer ir agora. Lejun, confuso, mal tem tempo de reagir antes de ela sugerir uma cervejaria ali perto, onde costuma ir. Apenas uma bebida. Nada demais. O protagonista retruca, lembrando que ela mesma disse que já estava cheia. Shinju sorri e explica que só disse isso porque, se ele não fosse, ela também não iria. Na verdade, só queria conversar um pouco mais com ele. Então, sem pressão, pede para tomarem apenas uma bebida leve antes de voltarem para casa. Lejun hesita. A verdade é que está um pouco cansado. Shinju percebe algo estranho e pergunta se ele está pensando naquela pessoa. Afinal, mesmo que esteja, é apenas um encontro casual. Ele nem sequer se confessou e eles nem estão em um relacionamento. Se levar isso muito a sério, só ele sairá machucado. Aquela pessoa pode estar apenas brincando, não acha? Lejun não gosta desse tipo de pensamento. Afasta a mão dela e responde. Assim como você disse, mesmo que essa pessoa esteja só brincando, eu quero levar isso a sério. Quando gosto de alguém, prefiro ser direto, mesmo que no fim, eu acabe de coração partido e chorando sozinho depois. Então, vamos manter as bebedeiras apenas para encontros de trabalho. Desculpa. De alguma forma, Shinju sorri e diz que ele é realmente um cara legal. No fundo, só queria ser amiga dele de verdade. Na próxima vez, quando a chefe estiver presente, eles poderão beber juntos. Lejun entende, mas se pergunta por que ela ainda está segurando seu braço. Ela ri e responde que é só um hábito. Até faz isso com a chefe. O protagonista, incomodado, diz que isso o deixa um pouco desconfortável. Shinju, sem soltar, pede que aguente só até a próxima estação. Sem conseguir se afastar, Lejun pensa que ela já está completamente bêbada. Por isso, algumas pessoas dizem que cuidar de bêbados é complicado. Enquanto caminha, ele cruza olhares com Shinai, que também estava atravessando a rua ao lado de seu tio. O problema é que Lejun não conhece pessoalmente o tio dela, então não sabe quem é a pessoa ao seu lado. Do mesmo modo, Shinai também não faz ideia de quem é a mulher segurando o braço do protagonista. A situação começa a se transformar em um mal-entendido. Shinai atravessa a rua deixando Lejun cheio de dúvidas. Ele nunca imaginou que se cruzaria com ela pelas ruas, mas, mais importante ainda, quem era a pessoa segurando seu ombro? Shinai, por sua vez, se pergunta quem era a mulher segurando o braço do protagonista. Seria a namorada dele? Da mesma forma, Lejun se questiona se aquele homem ao lado dela era seu namorado.
Mas antes de entendermos como isso aconteceu, precisamos voltar alguns minutos no tempo. Pouco antes de se cruzarem, Shinai disse ao tio que, segundo o mapa do seu telefone, havia um bom restaurante por ali perto. O tio, preocupado, alertou que não deveria olhar o celular enquanto caminhava, pois era perigoso. Para resolver a situação, Shinai pediu que ele a segurasse enquanto guardava o aparelho. O tio dela a chamou de tonta. Enquanto isso, a chefe estava no bar tomando algumas taças de licor. Ela comenta que, quando as pessoas se comportam formalmente com ela, a fazem se sentir velha. Mas no fim, cada um tem seu jeito. Depois do encontro de ambos, vemos uma onda de cor roxa. Lejun se encontra se afogando nesse mar roxo. Por alguma estranha razão, ele grita com todas as suas forças, pedindo que alguém o ajude, já que não sabe nadar. No entanto, ninguém ouve seus pedidos de socorro e ele acaba sendo levado pela correnteza. Na verdade, aquilo era apenas o milkshake que o protagonista estava preparando. Ele estava paralisado, olhando e mexendo a bebida. Lejun estava tão distraído em seus pensamentos, gastando tanto tempo mexendo o milkshake, que sua chefe o repreendeu. Ela pediu que ele preparasse 2 milkshakes para o cliente número 13. Ele respondeu que ainda não estavam prontos. A chefe pergunta o que diabos ele está fazendo, se virou afinador de bebidas, por que está demorando tanto. O protagonista pede desculpas e diz que vai fazer imediatamente. A chefe, irritada, manda ele esquecer, pois ela mesma vai fazer. Enquanto isso, manda que ele tire o lixo e tome um pouco de ar fresco. Ela avisa que, se ele continuar agindo assim quando voltar, vai dar um soco em sua barriga. Lejun se desculpa, ciente do recado, e sai da loja com as 2 sacolas de lixo. Estava perdido em seus pensamentos o dia todo. Deveria estar escrevendo sua autobiografia, mas não conseguiu escrever uma única linha. Em vez disso, ficou perdido em seus próprios pensamentos. Naquele momento, Shinai e aquela pessoa estavam sendo tão carinhosos um com o outro. Deve ser porque estão namorando. Por um instante, ele para de pensar e, cerrando os punhos, continua. Que diabos? Você me disse que não tinha ninguém? Fui eu o único sério de novo? Com raiva, ele chuta o lixo, mas logo se arrepende. É por isso que é frustrante. Os sentimentos das pessoas. Eu estava bem só por poder conversar com ela, mas antes que eu percebesse, comecei a querer tê-la só para mim e ser o único para ela. Por outro lado, no estúdio de música de Hyunjae, Shinai estava ouvindo a música que ela e ele haviam composto. Mas ela estava um pouco pensativa. Hyun propôs remixar a música novamente. O engenheiro dele ficou acordado a noite toda para fazer isso, baseado na mistura de Shinai. Ela, com um tom apagado, responde que tudo bem. Hyun conta que fez outra versão como teste, ele gostaria de saber se ela quer ouvir. Tentei fazer a parte do Long Afternoon se destacar mais. Shinai, pensativa, responde. Tanto faz. Faça como quiser. Você é bom nisso, mesmo sem a minha ajuda. Hyun, percebendo algo estranho nela, pede um momento de atenção. Não podemos fazer assim. Não importa como você se sinta, você precisa fazer seu trabalho direito. Se isso fosse apenas um hobby, tudo bem, mas essa música carrega os esforços de muitas pessoas. Os músicos de sessão da Long Afternoon Band, os engenheiros, a equipe coordenando o projeto. Se vacilarmos agora, todos os esforços deles vão por água abaixo. Então, mantenha a seriedade até o fim. Não podemos nos dar ao luxo de entregar menos do que o nosso melhor. Shinai leva as palavras de Hyun a sério e se desculpa. Ela estava um pouco fria por estar desanimada hoje. Hyun fica feliz por, pelo menos, ela ter sido sincera. Claro, isso é o tipo de coisa que eu diria como produtor. Mas, dessa vez, quero te perguntar algo pessoal. Aconteceu algo de ruim? Você tem ficado com esse olhar para baixo o dia todo. Shinai, pensativa, responde que não é nada. Mas ao se lembrar do protagonista com aquela garota de cabelo curto, se irrita imediatamente. Ela se levanta e leva a mão à cabeça. Isso é tão irritante. Eu realmente não entendo mais as pessoas. Hyun não entende do que ela está falando, e ela não para. As pessoas não são consistentes. Elas imploram para sair para caminhar como um cachorrinho na sua frente, e depois agem de forma completamente diferente nas suas costas. Aquela pessoa. Eu realmente acreditei que ele não iria me enganar. Porém, em seus pensamentos, ainda está em dúvida. Hyun suspira e responde que não sabe exatamente o que está acontecendo, mas, quando você conhece alguém, não importa quem seja, é melhor não se envolver demais com essa pessoa. As mentes dos outros são como o fundo de um rio. Não sabemos realmente como pensam. Mesmo que você ache que conhece a profundidade, na verdade, nunca poderá saber.
E se você se joga acreditando que é profundo, mas na realidade é menos do que imaginava, será a única pessoa a sair ferida. Então, tenha um pouco de fé e menos expectativas. Muitas expectativas acabam distorcendo a outra pessoa. Shinai sabe que ele está certo. Não importa o quanto ela espere dos outros. Eles nunca vão agir exatamente como ela deseja. E isso a assusta. Por isso, ela se esconde atrás de seu avatar na internet. Mas será que eu estava passando tempo com ele só para ter uma conexão superficial como essa? Que irritante. Sinto uma raiva fervendo dentro de mim, palavras que quero gritar presas na garganta. E ainda assim, quero ver aquele rosto estúpido de novo. Agora estamos no metrô. Lejun chega à estação de metrô e encontra Shinai parada bem na sua frente. O fato de ela estar de pé esperando o trem é diferente de como ela costuma estar. Normalmente, ela está sentada no banco. Isso significa que você não se importa em não falar mais comigo? Só porque você tem um namorado. Mas de qualquer forma, não importa. Ele não vai se agarrar nela de forma patética. Agora, eles nunca mais se verão. Mas inconscientemente, ele se aproxima dela por vontade própria. Ele tem que falar com Shinai. Ela pergunta sobre o que ele quer falar. Lejun vai direto ao ponto e pergunta se ela tem namorado. Shinai responde que já havia dito que não tinha namorado. O protagonista conta que a viu com um homem outro dia. Não era seu namorado? Ela pensa um pouco e responde que talvez esse homem que ele está falando seja seu tio. O protagonista não acredita. Como é possível que ela tenha um tio tão jovem? Você está dizendo uma mentira óbvia. Você acha que sou idiota? Shinai fica muito brava e parte para a ofensiva, também o interroga, pois o viu com sua namorada. Ela o viu caminhando de braços dados com uma garota da última vez. O protagonista começa a se lembrar e menciona que a garota é sua colega de trabalho. Shinai não acredita. Então você anda de braço dado com todas as garotas que conhece. O que você é? Algum vocalista do Rolling Stones? Lejun responde que sua colega de trabalho fez isso por conta própria. Ela o pegou pelo braço. Mas então, o que dizer sobre o encontro que ele teve com aquela garota? Lejun responde que não era um encontro, era apenas uma festa de trabalho. Mas como diabos você vai a uma festa de trabalho sozinho com uma garota? Parece mais um encontro. Lejun responde que estavam em um grupo de 3 pessoas e uma delas era a chefe dele, mas ela foi embora e ele ficou apenas com sua colega de trabalho. E depois de muito tempo discutindo, Shinai, já sem paciência, o interrompe. Ah, tanto faz. Para de falar. Você nem acredita em mim mesmo, então qual é o sentido? É só uma perda de tempo. Aquelas palavras ferem o protagonista, que pergunta se ela realmente pensa assim, se para ela tudo aquilo não passa de uma perda de tempo. O próximo trem está chegando. Shinai hesita, mas volta atrás e responde que não era isso que queria dizer. Ela não acha que conversar com ele seja uma perda de tempo. Se for assim, ele quer que ela passe essa noite com ele, só os dois. Ele mesmo vai mostrar que é alguém confiável e fará de tudo para provar isso a ela. Shinai, confusa, não entende o que exatamente ele quer dizer com provar isso. Por outro lado, Oyu está comprando alguns alimentos e não sabe o que escolher. Talvez 2 latas de cerveja, ou quem sabe 4. Ou talvez devesse se limitar à cerveja engarrafada. Não consegue decidir. Quer beber enquanto assiste ao novo drama romântico. Sua mente fica em branco só de pensar nisso. Então pega apenas uma lata. Reflete por um momento e no fim decide não beber. Já bebeu ontem, então é melhor deixar para outro dia. As ressacas parecem durar mais ultimamente, e seu estômago já está revirado. É triste e deprimente envelhecer. Mesmo tendo dinheiro, não pode gastá-lo como quer. De repente, alguém chama a chefe. Lejun, junto com Shinai, cumprimenta sua chefe levantando a mão. Ambos estavam ofegantes. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, se por acaso perdeu o último trem e voltou. O protagonista responde que não, que veio porque precisa confirmar algo antes. Ele apresenta sua chefe a Shinai, explicando que ela é a dona do café onde trabalha meio período. Shinai, um pouco tímida, a cumprimenta. Oyu retribui e pensa que ela é completamente diferente do que imaginava. Essa é a garota com quem Lejun sempre cruza no trem. Não tem o estilo que esperava, mas é bonita. Está convencida de que o protagonista se sente atraído por ela. Lejun começa a falar sobre o jantar que tiveram antes, com a chefe e Shinju. A chefe confirma que sim, naquela noite os 3 jantaram juntos. Ela os convidou para comer carne. Lejun quer perguntar sobre Shinju. Ele espera que sua chefe confirme que ele e Shinju são apenas colegas de trabalho e que só saíram para comer juntos. A chefe pensa por um momento e logo saca o que está acontecendo, entendendo por que ele está perguntando.
Agora compreende o motivo de sua presença repentina. Responde que, sim, eles são apenas colegas de trabalho. Além disso, aquela foi a única vez que conversaram fora do expediente. Apesar de se verem quase todos os dias, só trocam algumas palavras durante a mudança de turno, já que um trabalha à noite e a outra de dia. Shinai, levando a mão à bochecha, entende. Em poucas palavras, Oyu, querendo que os dois se peguem logo, diz a Shinai que Shinju e o protagonista não têm nenhum tipo de relação. Ela quer que Shinai tenha isso em mente. Mas Shinai, ainda desconfiada, comenta que os viu juntos e de braços dados. A chefe entende o que ela quer dizer e explica que Shinju tem uma personalidade muito amigável, por isso é bastante pegajosa. Mesmo quando estão sozinhas, ela sempre tenta abraçá-la. Até quando acompanhou o protagonista até em casa, não parava de cruzar o braço com o dele. Parece que é um hábito dela. Talvez tenha crescido em uma família muito carinhosa. A chefe apenas espera que Shinai acredite, pois foi a mais sincera possível. Shinai olha diretamente nos olhos do protagonista e, um pouco sem jeito, diz que acreditará em suas palavras. Lejun sente um alívio. O clima ficou um pouco tenso. Então, a chefe pergunta se querem uma carona, já que, a essa hora, o metrô e os ônibus já estão fechados. Como é noite, não há como ambos voltarem para casa. Para Lejun, isso parece ótimo, mas Shinai nega na hora. Obrigada, mas não será necessário. Vem comigo. Há um lugar onde precisamos ir juntos. Desta vez, é a minha vez de provar isso. O protagonista não entende muito bem. Shinai se desculpa com Oyu por fazê-la perder tempo, mas ela não se importa. Então pede para Lejun acompanhá-la e ele aceita. Os dois se despedem da chefe. Parece que tudo se resolveu. Mas agora que pensa bem, tomar apenas uma lata de cerveja hoje não seria um problema. Não pode perder uma sensação tão reconfortante. Em outro lugar, alguém jogava um jogo de dragões e cavaleiros, mas acabou perdendo. O tio de Shinai não entendia por que o jogo era tão difícil. O que deveria fazer para conseguir vencer? Ele até tinha o personagem mais forte do jogo, mas nem sequer conseguia usar seus poderes. No fim das contas, não conseguia avançar. De repente, a campainha toca. É estranho alguém aparecer a essa hora da noite. Ele vai ver quem é e percebe que é Shinai. Lejun, que está com ela, já olha torto para ele. O tio pergunta quem é o cara ao seu lado e por que estão ali. Shinai quer perguntar algo ao tio. Ela quer que ele confirme que é realmente seu tio. O tio não entende do que se trata, e Shinai conta. Essa pessoa fica perguntando se você é meu namorado. O tio acha que isso foi bem repentino. O que pode ter causado esse mal-entendido? Se achando, ele diz. Talvez seja porque eu pareço jovem para a minha idade. Shinai diz que ele é muito mais velho para ser seu namorado. O tio retruca que não é tão velho assim. Ela explica que não quis dizer velho, mas sim mais velho, o que para ele dá no mesmo. Os dois começam a discutir. Lejun se lembra da situação daquele dia. Parece que o tio e a sobrinha realmente se dão bem. Agora entende que Shinai estava dizendo a verdade, o que o alivia. Ele se sente um pouco envergonhado por ter mal interpretado tudo. De repente, o tio deixa Shinai de lado e pergunta: Enfim, quem é você? Por que já está tirando essa conclusão? Espera, você é o namorado da Shinai? Lejun, nervoso, responde que não é o caso, só estava curioso para saber quem ele era. Shinai repreende o tio por falar essas bobagens e pede que ele volte para dentro e vá dormir. A conversa termina ali. O tio entende, mas então pergunta como o protagonista e Shinai vão voltar para casa, já que as estradas estão fechadas. Shinai responde que vão pensar em algo, talvez pegar um táxi ou ir andando. Mas, a essa hora da noite, o táxi vai cobrar extra, e também não é como se pudessem caminhar até suas casas. O tio pensa um pouco e pede que esperem. Ele os levará de carro, mas Shinai sabe que seu tio não tem carro. Ele diz que pretende pegar um emprestado, mas quem emprestaria um carro a essa hora? O tio conhece algumas pessoas no bairro, então vai tentar. Diz para esperarem até ele ligar. Shinai tenta impedi-lo, mas ele está com pressa, pois quer descansar. Shinai se desculpa pela teimosia do tio. Lejun apenas se sente grato pela ajuda. O silêncio toma conta do local, e o protagonista não sabe o que dizer. Pensando bem, eu não tinha o direito de reclamar. Eu não precisava prolongar isso tanto, ficar vagando por aí só causando problemas, agindo de forma tão patética quando nem sou namorado da Shinai. Shinai o chama e diz que o ar da noite está um pouco frio. O protagonista concorda, já que ainda é primavera. Então vamos fazer as pazes, e vamos falar sobre algo divertido de novo. Eu só quero entrar, sentar em um quarto quente e me divertir conversando com você.
Shinai estende a mão para que Lejun a pegue e façam as pazes. Lejun fica pensativo. Ela estranha. O que você está fazendo? Não vai segurar minha mão? Lejun responde que não é isso. Apenas estava distraído. Sim, ele quer se reconciliar com ela e se desculpa pelo mal-entendido. Ele pensa que isso era algo que deveria ter feito, e não Shinai, resolver mal-entendidos e restaurar a relação. Também mudar o ambiente e conduzir a conversa para um rumo positivo. Isso deveria ser papel do nosso protagonista. Shinai se desculpa por ter duvidado dele, mas mudando de assunto percebe que suas mãos são maiores do que parecem. Lejun não vê dessa forma. Para ele, suas mãos são normais. Shinai discorda. Ela acha que as mãos dele são muito maiores que as dela. Tente colocar elas contra as minhas. Os dois encostam as palmas das mãos para comparar o tamanho, e de fato, as mãos de Shinai são pequenas. Ela diz que não é porque seja pequena, e sim porque a mão de Lejun é muito grande. Lejun acha incrível. Como é possível que ela toque guitarra com mãos tão pequenas? Haverá uma diferença entre dó e dó, referindo-se às notas musicais. Ou pelo menos é isso que ele pensa. Isso tira um belo sorriso de Shinai. O que ele quer dizer com dó e dó? De que tipo de piano ele está falando? A guitarra tem uma estrutura diferente, então dá para tocar uma oitava sem forçar tanto as mãos. E no piano, ela consegue ir de dó a mi. Lejun acha que ela está brincando, talvez até mentindo. Shinai garante que está falando sério e diz que vai provar mais tarde. Lejun acha isso uma loucura. Ele conta que também tocou piano quando criança. Enquanto Lejun fala, Shinai o observa atentamente. Ela sugere que entrem e esperem seu tio chegar. Vamos nos sentar e conversar como sempre, até a hora de ir embora. Lejun concorda. Parece uma boa ideia, mas aproveita para perguntar com o que o tio de Shinai trabalha. Ela responde que ele é o chefe do estúdio onde trabalha. Então é um negócio de família? Ela nega. Na verdade, não. Eu só fico por aí. Os dois entram no quarto. Há algumas coisas confortáveis lá dentro. Shinai diz para Lejun descansar no puff enquanto busca algo para beber. Ele concorda. Enquanto ela procura uma bebida, Lejun observa o quarto e vê vários pôsteres de algumas bandas e instrumentos musicais. Lembra-se de que Shinai mencionou que seu tio costumava estar em uma banda. Ele se senta no puff confortavelmente e percebe que o tio dela também tem um videogame. Ele sempre quis um daqueles. Agora que pensa nisso, Shinai costuma falar muito sobre seu tio. Isso significa que ela deve ter vindo bastante aqui para jogar. Lejun se pergunta como Shinai era quando criança. Enquanto revira a geladeira, Shinai nota que há muitas embalagens de comida por entrega. Enquanto isso, Lejun ainda está perdido em pensamentos. Ela provavelmente era muito bonita mesmo naquela época. Aposto que também era super popular. Quero ver as fotos dela na época de escola. Shinai aparece segurando uma lata e a entrega para ele. Eu procurei e encontrei algo para beber, mas saiba que é suco de maçã morno. Mesmo assim, Lejun agradece. De repente, Shinai se senta ao lado dele. Ela se aproxima ainda mais e Lejun pergunta por que ela está tão perto. Ela responde que não há nada a fazer. Só há um puff no quarto. Então, Lejun decide mudar de lugar para que ela possa se sentar mais confortavelmente. Shinai pede que ele simplesmente fique quieto. É mais confortável apoiarem-se nos ombros um do outro. O puff já está um pouco velho e seu amortecimento não é mais o mesmo. Então, Lejun decide voltar para o lado dela e fazer o que pediu. Os dois ficam muito próximos, e Shinai pergunta se ele está mais confortável agora. Ele responde que sim. Shinai explica que esse puff é velho e não consegue manter o equilíbrio se sentar sozinha. Sempre que visita a casa do tio para jogar, acaba se sentando assim com ele. Lejun entende e fica pensativo. De alguma forma, de novo, parece que sou eu quem está sendo guiado. Sou o motivo de termos acabado aqui tão tarde da noite. Então, devo assumir a responsabilidade e fazer algo, não apenas para quebrar o clima estranho, mas também para nos aproximar um pouco mais. Shinai percebe o olhar de Lejun e pergunta por que ele está encarando-a daquele jeito. Ele, um pouco sem jeito, responde que não é nada, só que parece que ela é muito próxima do tio, como se fossem amigos. Ela confirma que sim. Bem, nós somos bem próximos. Ele cuidou de mim quando eu era pequena. Meu único irmão mais velho estava ocupado estudando, e meus pais trabalhavam, então eu ficava sozinha muitas vezes. Meu tio sempre me visitava e tocava violão para mim. Ah, ele era muito bonito naquela época, mas agora é só um velho. Lejun discorda e diz que ele ainda está bem. Shinai nega, explicando que ele passa as noites jogando até tarde e agora tem olheiras e rugas.
Lejun acha que ela está exagerando, mas aproveita para perguntar algo que o incomodou. Ele percebeu que o tio a chama de forma carinhosa pelo nome. Shinai diz que isso é normal, mas Lejun insiste. Se são próximos, ele também pode chamá-la assim, certo? Ela hesita e diz que prefere que continuem se chamando do jeito de sempre. Lejun, no entanto, não aceita. Por que sempre fazemos o que a Shinai gosta? Eu também quero fazer o que gosto. Shinai não entende por que ele está agindo assim de repente. Ele parece um cachorrinho fazendo birra e fica desnecessariamente fofo. Então ela cede e diz que tudo bem, mas ele só pode chamá-la assim 10 vezes. Não pode passar disso. Lejun fica animado e concorda, mas logo começa a chamá-la repetidamente de Hai-in. Shinai, sem entender, pergunta por que gastou todas as 10 de uma só vez. Lejun ri e diz: Bem, você disse para dizer isso 10 vezes. Você não gostou? Shinai, toda corada, admite que em vez de achar ruim, apenas achou meio constrangedor. E se é assim, agora é a vez dela. Ela começa a chamá-lo de Yeon-woo, repetidas vezes, até mesmo cantando o nome dele. Lejun, que estava tentando tomar a liderança, fica vermelho e pergunta por que ela está o copiando. Shinai responde: Por quê? Eu só queria dizer isso também. Ou você não gosta? Yeon-woo? A pergunta o deixa sem palavras. Ele não aguenta e, todo vermelho, responde que não é isso. Shinai, rindo, comenta que agora ele entende como ela se sentiu. É constrangedor. O que há de errado comigo? Eu sou realmente um pervertido? É só o meu nome sendo chamado? Por que meu coração está acelerando? Por que estou ficando excitado? Shinai olha para ele sem entender e começa a refletir. Ela se lembra do que Hyun-jae lhe disse naquele dia. Quando conhecer pessoas, não se envolva demais. As mentes das pessoas são como o fundo de um rio. Mesmo se quiser conhecer a profundidade, nunca saberá com precisão. Não quero me machucar de novo confiando na pessoa errada, mas de alguma forma, esta noite, só por esta noite, sinto vontade de mergulhar sem hesitação. Então olha para Lejun e diz que tem algo para contar. A verdade é que eu já fui traída antes. Isso pega Lejun de surpresa, deixando-o um pouco confuso. A cena então corta para um momento do passado de Shinai. Ela aparece sentada, tocando violão enquanto é gravada por alguém. A garota atrás da câmera chama seu nome para que olhe para a filmagem. Shinai, animada, pergunta se ela está realmente gravando, pois nem sequer passou maquiagem, e isso a deixa um pouco envergonhada. A amiga atrás da câmera diz que não tem problema, já que Shinai é bonita mesmo sem maquiagem. Mas dito isso, pede que ela se apresse, pois quer postar o vídeo no TikTok novamente. Ao ouvir isso, Shinai comenta que faz tempo desde a última vez que postaram um vídeo dela. A garota da câmera sugere que ela cante uma música popular, algo que o público goste, e não aquela canção estranha em um idioma desconhecido que só Shinai parece entender. Shinai se decepciona um pouco, pois pensou que poderia cantar qualquer coisa, mas acaba cedendo e concorda em cantar o que sua amiga pediu. A garota da câmera ri e reforça que é melhor escolher uma música que o público conheça. Outra amiga, observando, comenta que Shinai está muito fofa. Pensando nisso, ela conclui que pode ser uma boa ideia e, por fim, escolhe a música. A garota da câmera avisa que está gravando. Shinai começa a tocar e cantar para a câmera, enquanto suas 3 amigas a escutam atentamente. Na época do ensino médio, fazer isso com elas era divertido, mas então a lembrança se dissipa e voltamos ao presente. Você disse que foi traída? Shinai, cabisbaixa, explica que isso aconteceu quando ainda estava no ensino médio. Desde que entrou na escola, fez amigos próximos. No entanto, não sabe exatamente como contar essa história. É difícil descrever o que aconteceu. Ela hesita, temendo que Lejun não goste do que está prestes a ouvir, mas ele a tranquiliza. Você não precisa entrar em detalhes. Apenas diga o que conseguir por hoje. Estarei sempre aqui para ouvir quando você estiver pronta. Shinai o encara por um momento e decide compartilhar. No começo, elas eram boas amigas, as primeiras pessoas que conheceu na escola. Naquela época já tocava violão e estudava música, e essas amigas pareciam apoiá-la completamente. Shinai acreditava que realmente acreditavam em seu sonho. Todas pareciam estar ao seu lado ouvindo suas músicas. Mas um dia a verdade veio à tona. Nada era como ela imaginava. Suas supostas amigas fizeram algo que a marcou para sempre. Shinai ouviu tudo. Descobriu a traição quando elas repostaram um vídeo seu nas redes sociais. Além de compartilhar, escreveram comentários maldosos. Fingiam ser gentis e prestativas na sua frente, sempre sorrindo e dizendo palavras bonitas. Por trás, porém, falavam mal. Diziam que seu violão era feio, que sua música era horrível. E ainda faziam piadas cruéis,
insinuando que, mais tarde, ela acabaria tirando a roupa e dançando. Os comentários eram, em sua maioria, negativos, mas o pior de tudo era que a maioria deles vinha das próprias amigas. Elas continuavam dizendo que eu não tinha talento, mas mesmo assim, me chamavam de convencida só porque fazia música. Me chamavam de fracasso. Às vezes, esses pensamentos sombrios me prendem. Essas pessoas que dizem ser minhas amigas, o que elas realmente pensam sobre mim? Como me enxergam de verdade? Será que, no fundo, estão rindo de mim? São esses pensamentos que me deixam ansiosa. Shinai termina de contar sua história, e Lejun, ao seu lado, ouviu tudo com atenção. Ele percebe o quanto aquela lembrança ainda machuca Shinai. Não consegue ficar parado. Ele segura a mão dela e diz: mesmo depois de tudo o que você passou, ainda teve coragem de me contar tudo isso. Obrigado. E eu realmente estou gostando de passar um tempo com você esses dias, Shinai. Posso falar sobre Long Afternoon com você e também ouvir sobre outras músicas. Obrigado por compartilhar isso comigo. E o que eu acabei de te dizer é genuinamente o que eu sinto, Shinai. Shinai fica em silêncio e começa a refletir sobre Lejun, sobre quem ele realmente é. Ele é gentil, alguém que expressa o que sente, que fala com sinceridade. Ele é alguém disposto a ouvir. O Lejun que ela vê agora é alguém em quem pode confiar. Até mesmo sua paixão pela banda é evidente. Isso a faz sorrir. Ela percebe que consegue entender os sentimentos dele sem que ele precise dizer uma palavra. Sorrindo, ela diz: você nem precisa dizer isso. Está escrito na sua cara. Lejun, confuso, não entende o que ela quis dizer com sua cara. Shinai explica que consegue ler tudo através das expressões faciais dele. As emoções transparecem no rosto dele. Então pensou: se essa pessoa mentir, eu vou perceber. Lejun nunca imaginou que fosse verdade. Sempre acreditou que tinha uma expressão neutra, como se fosse um jogador de pôquer. Poker face? Ele tenta fazer uma piada, mas, em seguida, explica que até sua chefe já disse que ele trata os clientes de maneira muito fria. Shinai pergunta se isso não era apenas porque ele não queria trabalhar. Lejun nunca havia pensado nisso dessa forma. Então quer fazer um teste? Propõe ela. Confuso, ele pergunta sobre o que ela está falando. De repente, Shinai segura o braço dele e, sorrindo, diz: vou adivinhar o que Yeon-woo está sentindo agora, só de olhar para o seu rosto. Para Lejun, isso foi muito repentino. Ela começa a se aproximar cada vez mais, tentando descobrir o que ele está pensando. Lejun começa a suar de nervoso. Em seus pensamentos, pede que ela espere um segundo, pois essa situação é perigosa. A distância entre os dois é muito curta. Ele sente o calor do corpo dela em seu braço. Shinai pergunta por que ele virou o rosto. Se fizer isso, ela não conseguirá continuar o teste. Espera, deixa eu só. Antes de terminar, ela olha para baixo e percebe algo. O que é isso? E logo em seguida, fica completamente vermelha. Ao ver o que aconteceu com Lejun, Shinai se afasta, constrangida. Agora que pensa nisso, seu tio já deve estar esperando lá embaixo. Diz que vai checar e chamá-lo. Lejun, sem entender muito bem, se pergunta por que ela ficou daquele jeito. Antes de sair, ainda toda vermelha, ela se vira e diz: ainda assim, agora uma coisa ficou clara. Você é realmente uma pessoa honesta. O que exatamente ela quis dizer com isso? Ele fica pensando por um momento e então percebe. Olha para a própria calça e nota que sua espada estava levantada. Agora tudo faz sentido. Ele havia se esquecido de que estava usando calças largas. Do lado de fora, Shinai espera, ainda impressionada. Nós estávamos apenas de braço dado, e ainda assim reagiu daquela forma. Isso é impressionante, de várias maneiras. No carro, o tio deles os leva até o destino. Lejun ainda não consegue esquecer o que aconteceu no quarto. Shinai, por sua vez, também não consegue esquecer o que viu. O silêncio entre eles é estranho. O tio percebe e pergunta por que estão tão calados. Vocês brigaram de novo? Shinai responde que não é isso, apenas... Mas muda de assunto. A propósito, de quem você pegou o carro emprestado? O tio explica que pegou com Dong Cheol, dono de um bar que fica acordado até tarde. Shinai pergunta se é aquele que costumava tocar baixo. O tio confirma. Ele sugere que peguem o carro emprestado para o verão, já que seria ótimo para carregar os equipamentos quando forem ao festival de rock. Para isso, precisarão pagá-lo pelo aluguel do carro. Em seguida, o tio pergunta a Lejun se ele é amigo de Shinai. Lejun responde que sim. O tio quer saber se ele tem planos para o verão. Lejun diz que ainda não tem nada planejado. O tio, então, o convida para um festival de rock. Sem entender, Lejun pergunta do que se trata.
Shinai explica que é um evento onde músicos de vários países se reúnem e tocam por 2 dias e 2 noites. Ela acrescenta que dá para acampar, beber, se divertir e passar o tempo com os músicos. Seu tio vai como parte da equipe do evento, e ela também irá para aproveitar. Se Lejun quiser ir, que a avise. O tio, animado, sugere que escutem uma música da banda Kazabi para elevar o clima. Mas Shinai quer ouvir Simiri Kagel em vez disso. Está cansada de escutar Kazabi tantas vezes. O tio acha a escolha interessante. Lejun pensa sobre o verão. Este ano provavelmente terei pouco tempo livre, pois preciso procurar um emprego. Mas olhando para Shinai, pensa. Mas espero poder ir ao festival de rock. Na manhã seguinte, estamos na cafeteria. Lejun entra e avisa a chefe que chegou para a troca de turno. Oyu o recebe com um sorriso e pergunta de forma amigável se ele chegou bem em casa. Pelo visto, ela já contou tudo o que aconteceu ontem para Shinju. Lejun, um pouco desconfortável, responde que sim, mas sente que isso pode se tornar um problema. Em seguida, vai até o vestiário para se trocar e retorna ao trabalho. Oyu então lhe entrega um copo de refrigerante. Lejun, desconfiado, aceita e pergunta por que está recebendo aquilo se ainda não é hora do seu descanso. A chefe explica que é uma nova receita e pede sua opinião sobre o sabor. Mas como era de se esperar, ela também aproveita para saber o que aconteceu depois daquela noite, já que o ajudou e tem direito à resposta. Lejun, um pouco nervoso, conta que ele e Shinai se reconciliaram normalmente e que foi isso o que aconteceu. Shinju, que estava por perto, esperava mais detalhes. Afinal, não é todo dia que uma reconciliação acontece tão facilmente. Deve ter rolado alguma briga ou até um pouco de tensão romântica, não? Lejun, visivelmente incomodado, pergunta se ela não está indo para casa. Mais curiosa, Shinju insiste e quer ouvir a história. Lejun, já irritado, manda ela ir embora, deixando claro que aquilo não era da conta dela. Shinju ri e diz que já ouviu tudo de qualquer forma. Deixando isso de lado, Lejun pede que, a partir de agora, ela não abrace qualquer um. Outras pessoas podem interpretar isso de maneira errada. Sem motivo aparente, ele quer ter certeza de que ela entendeu. Ela fica em silêncio por um momento. Lejun pergunta se ela ouviu o que ele disse. Ela responde que sim, senhor. E parece ter entendido tudo naquele instante. Lejun se ofende um pouco com o tom dela, mas em seguida, ela se lembra de algo. A filha da mãe menciona que recebeu um pedido antes de trocar de turno, mas ainda não teve tempo de processá-lo. Ela se desculpa e pergunta se Lejun poderia cuidar disso por ela, só dessa vez. Lejun fica nervoso e diz que isso foi muito repentino. Como ela pode simplesmente jogar isso para ele agora? Shinju se desculpa novamente, deixa isso com ele e sai, dizendo que o verá amanhã. De qualquer forma, Lejun coloca a mão na massa e chama o cliente número 21. As 4 bebidas pedidas estão prontas. Ele se desculpa pela espera e entrega algumas bolachas como cortesia. A cliente agradece, e Lejun se sente aliviado. No fim, tudo deu certo, e ele não recebeu nenhuma reclamação. A cliente chama sua amiga Ah-heon para pegar a bebida. Ao ouvir esse nome, Lejun vira o rosto imediatamente, querendo confirmar se escutou direito. E sim, era ela. A garota de cabelos brancos, a mesma de quem ele gostou no passado. Fazia muito tempo desde a última vez que a viu. A chefe, Oyu, percebe sua reação e pergunta se aquelas pessoas falaram mal dele pelas costas. Lejun nega, dizendo que apenas achou ter reconhecido alguém. Os nomes eram parecidos. Então, olhou por reflexo. Oyu entende e diz que vai ao banheiro. Antes de voltar, avisa que quer ouvir mais sobre isso. Lejun apenas responde com um ok, mantendo a postura firme. Pensando bem, seja ela ou não, isso não importa. Já segui em frente. Foi apenas um nome familiar que chamou minha atenção por um momento, nada mais. Apenas velhas memórias surgindo, me fazendo virar a cabeça instintivamente. Essa pessoa não significa nada para mim agora. De verdade. De repente, um cliente chama Lejun para fazer um pedido. Ainda surpreso, ele se recompõe e o atende imediatamente. Alguns dias se passam e agora estamos no metrô. Lejun chega, se senta e suspira, exausto. Ele ainda precisa passar pelo mercado noturno no caminho para casa para comprar algo para comer, já que não há nada para o café da manhã de amanhã. Como o papel higiênico acabou, ele também precisará comprar mais, além de shampoo e detergente. Pensa em pegar mais alguma coisa, mas não sabe exatamente o que. Só de imaginar ir ao mercado mais tarde, já se sente cansado, então decide deixar isso para depois e apenas descansar por enquanto. Talvez esteja assim porque tem estado muito ocupado ultimamente.
Ou talvez seja o nervosismo pela entrevista de emprego que se aproxima. De qualquer forma, ele se sente exausto. Ele então acaba pegando no sono e vemos um sonho onde Lejun está com Arna, a garota de cabelo branco. Ele a chama de irmã e pergunta por que fugiu da festa de boas-vindas para os novos estudantes. Ela desapareceu no meio do caminho e todos estavam procurando por ela. Arna responde que simplesmente não gosta de lugares barulhentos e que conversas sem sentido a incomodam. Lejun insiste que, ainda assim, ela precisa fazer amigos, tanto no colégio quanto em sua carreira, e trocar números. Arna pergunta por que ele acha isso necessário, e Lejun responde que, caso contrário, ela continuará sozinha. Ela então o encara fixamente e pergunta: é mesmo? Então, você pode ficar ao meu lado? A proposta é repentina para Lejun, e ela parece falar sério. Em seguida, Arna oferece um cigarro a ele. O protagonista encara o cigarro por um momento e parece prestes a aceitá-lo, mas de repente, Shinai o desperta bruscamente, chamando-o pelo nome. Lejun, assustado, tem um piripaque e fala algumas coisas que não têm nada a ver com nada. Shinai pergunta se ele estava dormindo, e Lejun responde que sim. Eu só queria fechar os olhos um pouco e descansar, mas acabei adormecendo. Que sonho foi esse agora? Por que de repente estou sonhando com o passado? Ter esse sonho sentado ao lado de Shinai me deixa inquieto. Não é como se eu tivesse feito algo errado. Deixando isso e o sono de lado, Lejun cumprimenta Shinai e pergunta se ela quer ver algo legal. Ele mostra o aplicativo de música estrangeira que instalou recentemente, com a tela principal exibindo Long Afternoon entre as 40 melhores músicas. Shinai fica surpresa e pergunta se aquilo é real. Lejun responde que sim, pois está em uma lista de reprodução que recomenda várias músicas indie do exterior. Long Afternoon também está lá, e ele fez uma captura de tela por precaução, caso desaparecesse. Parece que as pessoas finalmente estão reconhecendo o potencial de Long Afternoon. Seria ótimo se continuasse ganhando popularidade. Enquanto ele falava, Shinai o observava com um sorriso. O protagonista pergunta o que está acontecendo, se ele estava babando ou algo assim. Shinai responde: não, não é nada. Eu estava apenas observando sua expressão. Parece que Lejun fica mais feliz quando fala sobre Long Afternoon. Ele então pergunta se ela está brincando, mas reconhece que, de fato, as músicas de Long Afternoon são boas. Deixando esse assunto de lado, Shinai pergunta se o protagonista sempre anda com o celular consigo. Lejun responde que sim, mas pergunta o motivo da dúvida. Shinai explica: pessoas que moram sozinhas deveriam levar o celular até para o banheiro. Você nunca sabe quando pode ficar preso. Lejun fica assustado ao ouvir isso, e Shinai pede que ele não se esqueça de levar sempre o celular consigo. Lejun confirma que entendeu, mas em pensamento questiona por que ela de repente trouxe esse assunto à tona. Será que ela ouviu sobre algum incidente relacionado ou algo assim? O próximo trem está prestes a chegar, e agora vamos para a casa de Lejun. Ele sai do banheiro depois de tomar uma ducha, sentindo seu corpo mais leve. Agora, ele precisa organizar as coisas que comprou hoje e abastecer um pouco a geladeira. Ele pega uma bebida e se pergunta se Shinai vai visitá-lo novamente. Se ela vier, poderiam beber juntos mais uma vez. De repente, algo lhe vem à mente. Antes, Shinai lhe perguntou se ele sempre carregava o celular. Será que isso foi uma dica de que ela queria meu número? Lejun fica desesperado e se sente um completo idiota. Como ele não percebeu a indireta? Na próxima vez que se encontrarem, ele definitivamente pedirá o número dela. Ao olhar seu celular, se depara com algo inesperado. Seus olhos não conseguem acreditar no que estão vendo, uma transmissão ao vivo no Instagram de Long Afternoon. Lejun se pergunta o porquê disso acontecer do nada. Nunca tinha acontecido antes. A transmissão nem foi programada. Nunca os vimos conversando, nem mesmo em fotos da vida real. E agora, eles estão fazendo uma apresentação ao vivo? Do outro lado, Shinai se prepara. Antes de continuar com a história, precisamos voltar algumas horas antes de Shinai chegar ao metrô. Estamos em uma das salas do estúdio. Shinai tocava guitarra com sua banda, formada por 2 guitarristas e um baterista. O nome do baterista é Ju Young. Ele tem 20 anos e é especializado em música prática. É o baterista da Long Afternoon. No vocal, claro, estava Shinai, colocando toda a sua alma na canção. Ao final, ela avisa aos amigos que o ensaio de hoje chegou ao fim. Um dos guitarristas comenta que eles deveriam manter aquela energia também na gravação. O baterista pergunta quando irão se encontrar com Hyun. Hwan responde que ensaiarão no estúdio um dia antes da gravação, já que a música é difícil. E Jong entende isso muito bem.
Ram avisa a Shinai que deixará sua pedaleira no estúdio. Então Juan a chama e pergunta: o que foi? Por que decidiu de repente fazer um show ao vivo? Quando fundaram a banda Long Afternoon, todos haviam concordado em não fazer apresentações ao vivo. Juan não se importa se a banda se apresenta ou não, desde que os horários de cada um não entrem em conflito.